Um novo e impactante ângulo revelou detalhes até então desconhecidos sobre o terrível acidente envolvendo o MD-11 da UPS, ocorrido recentemente no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. As imagens, gravadas por câmeras de segurança e por testemunhas próximas, mostram o exato momento em que o enorme cargueiro sofre uma explosão devastadora em um de seus motores, seguida de uma sequência de fogo e destruição que choca até os mais experientes especialistas em aviação. A gravação é nítida, assustadora e ao mesmo tempo fundamental para entender o que realmente aconteceu naquela madrugada em que o céu de Kentucky se iluminou com uma chama de proporções colossais. O avião, um McDonnell Douglas MD-11F, operado pela UPS, estava em plena corrida de decolagem, completamente abastecido para um longo voo com destino a Honolulu, no Havaí. A bordo, apenas os 2 pilotos encarregados do transporte de carga. O cargueiro avançava pela pista a alta velocidade quando, de forma repentina, uma intensa explosão se origina na lateral esquerda, exatamente na posição do motor número 1. A chama se espalha rapidamente e a aeronave, ainda em movimento, começa a perder estabilidade. O rastro de fogo que se forma na pista é visível a quilômetros de distância, deixando evidente que algo catastrófico havia acontecido. As novas imagens captadas por um ângulo inédito mostram que o motor esquerdo parece se desintegrar ainda durante a aceleração, lançando fragmentos metálicos em várias direções. Poucos segundos depois, o avião ultrapassa o ponto de não retorno, conhecido na aviação como V1, a velocidade limite a partir da qual os pilotos não podem mais abortar a decolagem com segurança. O fogo continua a crescer e o jato tenta ganhar altitude, mas o desequilíbrio aerodinâmico e a perda de potência tornam o controle quase impossível. O MD-11 se inclina violentamente, perde sustentação e, em seguida, colide com estruturas próximas ao final da pista, explodindo em uma bola de fogo gigantesca. O impacto foi tão forte que provocou tremores percebidos por moradores a mais de 3 quilômetros de distância. O incêndio se espalhou rapidamente, alimentado pelas 75 toneladas de querosene de aviação Jet A1, que estavam nos tanques do cargueiro. O combustível transformou a cena em um verdadeiro inferno de chamas, com colunas de fumaça negra subindo alto no céu. As equipes de emergência chegaram ao local poucos minutos depois, mas o calor intenso e o risco de novas explosões dificultaram qualquer tentativa imediata de resgate. Apesar do esforço, foi confirmado que nenhum dos tripulantes sobreviveu. A análise inicial de engenheiros e especialistas em segurança de voo sugere que a tragédia tenha sido causada por uma falha não contida no motor esquerdo, um dos tipos mais graves de pane que uma aeronave pode enfrentar. Essa falha ocorre quando os componentes internos da turbina, como o pás do compressor ou da turbina de alta pressão, se rompem com força suficiente para atravessar a carenagem do motor, liberando estilhaços metálicos que podem atingir tanques de combustível ou sistemas de controle. Em situações como essa, a energia liberada é comparável à de uma pequena explosão e qualquer fragmento pode comprometer áreas vitais da aeronave. As imagens de alta definição mostram com clareza assustadora pedaços incandescentes caindo da fuselagem logo após o clarão inicial. Um desses fragmentos, segundo o que foi registrado por câmeras externas, seria o próprio motor, que aparentemente se separou completamente da asa antes do impacto. Essa hipótese foi reforçada pelo achado de um grande componente metálico a centenas de metros do local principal da queda, o que indica que a estrutura do motor se soltou durante a corrida de decolagem. Em aeronaves trijato como o MD-11, esse tipo de assimetria extrema no empuxo
torna o voo praticamente incontrolável. Os dados de ADS-B, que registram parâmetros de voo, indicam que o cargueiro atingiu 184 nós de velocidade, cerca de 340 km por hora, antes de sair do radar. A partir desse ponto, passaram-se apenas 66 segundos até o impacto final. Todo o evento, desde a explosão inicial até a colisão, aconteceu em pouco mais de 1 minuto, tempo insuficiente para qualquer tentativa de retorno à pista. Esse curto intervalo demonstra a violência e a rapidez com que uma falha mecânica pode transformar um voo de rotina em uma tragédia de grandes proporções. O local da queda era uma zona industrial, composta por galpões, pátios de reciclagem e depósitos de veículos. Por sorte, não havia grande concentração de pessoas naquele horário, o que evitou uma tragédia ainda maior. Mesmo assim, o impacto e o incêndio causaram destruição significativa, atingindo caminhões, estruturas metálicas e áreas de armazenamento. O calor foi tão intenso que derreteu partes de veículos próximos e comprometeu a estrutura de prédios ao redor. Testemunhas relataram que a explosão parecia um relâmpago caindo na terra. Tamanha a intensidade do fogo. Segundo informações obtidas por agências de investigação, o MD-11 acidentado havia passado por manutenção pesada entre setembro e outubro daquele ano. Após o serviço, a aeronave retornou à operação e realizou diversos voos normalmente, sem registros de falhas. O modelo, fabricado há mais de 30 anos, havia sido originalmente destinado ao transporte de passageiros e convertido para cargueiro em 2006, uma prática comum entre companhias que buscam estender a vida útil de aeronaves antigas. Embora a conversão seja segura e amplamente certificada, ela exige inspeções rigorosas e manutenção constante. Qualquer descuido pode resultar em consequências sérias. O histórico do MD-11 sempre foi motivo de debates na aviação. Conhecido por seu desempenho robusto, mas também por um comportamento desafiador em pousos e decolagens, o modelo ganhou fama de exigir atenção redobrada dos pilotos. A configuração com 3 motores, sendo um instalado na base da cauda, traz vantagens operacionais, mas também aumenta a complexidade aerodinâmica e estrutural. Quando um dos motores falha, especialmente durante a decolagem, o avião pode sofrer um desbalanceamento severo, dificultando a sustentação e o controle. Nas imagens do novo ângulo, é possível ver claramente a sequência trágica. O fogo começando no motor esquerdo, o jato inclinando levemente para o lado afetado e, segundos depois, a perda completa de estabilidade. O avião parece tentar subir, mas o fogo consome rapidamente a asa, enfraquecendo sua estrutura. Logo em seguida, a aeronave desaparece atrás de uma cortina de fumaça e, então, uma segunda explosão ilumina o horizonte. Esse é o momento do impacto. Um clarão que dura poucos segundos, mas cuja consequência será lembrada por décadas. O NTSB, órgão americano responsável pelas investigações de acidentes aéreos, já confirmou que a separação de motor é uma das hipóteses mais prováveis. Os investigadores trabalham agora para determinar a origem exata da falha, se foi provocada por fadiga de material, erro de manutenção ou até ingestão de objeto estranho durante a decolagem. Essa última possibilidade ocorre quando o motor suga um corpo sólido, como pedaços de gelo, aves ou objetos deixados na pista, gerando um desequilíbrio instantâneo no rotor. Um caso semelhante já havia ocorrido com um DC-10, antecessor direto do MD-11, na década de 70. Enquanto as investigações prosseguem, a tragédia reacende discussões sobre o uso prolongado de aeronaves antigas em operações de carga.
Muitos especialistas argumentam que, apesar de seguras, essas aeronaves demandam cuidados extremos e revisões mais frequentes do que os jatos modernos. A aviação de carga, por sua natureza, opera com margens financeiras menores, o que pode levar empresas a adiar substituições de frota. O acidente em Kentucky reforça a importância de equilibrar eficiência econômica e segurança operacional. A comoção entre profissionais da aviação foi imediata. Pilotos e engenheiros do mundo todo se manifestaram nas redes sociais, expressando tristeza e solidariedade à equipe da UPS. Muitos destacaram o profissionalismo e a coragem da tripulação, que mesmo diante de uma falha catastrófica, tentou manter o controle até o último instante. É provável que as ações dos pilotos tenham evitado que o avião atingisse áreas residenciais, o que teria causado uma tragédia ainda maior. Agora, as atenções se voltam para os dados das caixas pretas, que deverão esclarecer os últimos momentos do voo. O gravador de voz da cabine e o registrador de dados de voo serão fundamentais para entender o que os pilotos disseram, que alertas foram ativados e como os sistemas reagiram à falha. Esses dispositivos costumam resistir a impactos extremos e altas temperaturas, e são projetados justamente para suportar situações como esta. Enquanto o mundo da aviação aguarda respostas, o acidente com o MD-11 da UPS serve como um lembrete doloroso de que, mesmo em uma era dominada pela tecnologia, a margem de erro ainda existe. Cada voo é uma combinação precisa entre máquina, manutenção e ser humano. E quando um desses elementos falha, as consequências podem ser devastadoras. O novo ângulo divulgado não apenas traz à tona a realidade chocante daquele dia, mas também cumpre um papel importante, o de ajudar investigadores e engenheiros a compreenderem a sequência exata dos eventos. Cada quadro do vídeo, cada fragmento encontrado e cada dado recuperado serão peças essenciais para reconstruir a cronologia dessa tragédia e, quem sabe, evitar que algo semelhante volte a ocorrer. O acidente do MD-11 da UPS entra para a história como um dos mais marcantes da aviação de carga nos últimos anos. Ele revela, mais uma vez, a fragilidade por trás de uma das maiores conquistas da humanidade, o voo. Mesmo cercada por tecnologia, a aviação continua sendo um campo onde o imponderável pode surgir a qualquer momento. E diante disso, resta apenas o respeito às vidas perdidas e o compromisso de aprender com cada erro. E para quem acompanha essas análises e quer entender a fundo o que acontece por trás de cada tragédia aérea, é fundamental estar inscrito no canal. Só assim será possível receber as atualizações mais recentes, as explicações técnicas e as investigações completas sobre os bastidores da aviação mundial. Inscreva-se agora, ative o sininho e continue acompanhando tudo o que a grande mídia não mostra, porque cada detalhe conta e aqui os céus têm voz.